Existem alguns alimentos que são controversos para roedores e coelhos. Existem muitos mitos sobre alimentos e muitas dúvidas sobre o que é realidade ou não. Meu nome é Ana Carolina Neves, sou veterinária e nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre alguns alimentos controversos. O que é realidade, o que não é, se eles realmente são problemáticos e como e quando eles devem ser oferecidos. Então assista esse vídeo até o final para tirar todas as suas dúvidas. Couve é o primeiro alimento extremamente controverso, principalmente quando se fala na alimentação de porquinhos da Índia e coelhos. Isso porque é um alimento rico em cálcio e, principalmente, porquinhos da Índia e coelho, além de outros roedores, costumam eliminar cálcio na urina. E o excesso do cálcio pode levar a problemas como cálculos, pedras na bexiga, obstrução urinária. Então, isso preocupa muitos tutores. E um dos motivos pode ser o excesso de cálcio na alimentação e o excesso de couve. Mas couve também não é esse horror. Couve pode sim ser oferecida, a não ser em casos muito específicos, aqueles bichinhos que têm uma tendência a terem cálculos, terem problemas com excesso de cálcio. Aí sim, o veterinário normalmente recomenda diminuir muito a ingestão de couve ou até retirar a couve da dieta desses bichinhos. Mas nos outros casos, se é um animal saudável, se ele não tem uma predisposição a ter cálculos, a ter esse tipo de problema por causa do cálcio, ele pode sim ingerir. O que causa problema é o excesso da ingestão de couve. Então, uma quantidade muito grande ou uma frequência muito grande. Então, você oferecer couve em pequenas quantidades 2 vezes por semana não é um problema. A não ser casos muito específicos desses animais que precisam retirar isso da dieta. E elas são ricas em nutrientes. Então, é um alimento seguro em pouca quantidade. E o repolho? Você também já deve ter ouvido para não dar repolho para o seu bichinho, que o repolho faz mal, que o repolho dá gases e pode matar. Então, não é bem isso. Na verdade, o que acontece, assim como outros alimentos, o repolho realmente tem uma tendência maior de causar gases em alguns animais. Mas isso não é uma regra. Alguns podem ter problemas com gases ao comer repolho, enquanto que outros não têm nada. Então, o repolho também é nutritivo, não é nenhum problema sério, desde que você dê da forma correta. Então, a primeira coisa é testar o comportamento do seu bichinho com o repolho. Dá pequena quantidade e ver como é que ele fica. Ele comeu bem, ele tá bem, as fezes estão normais, ele continua ativo, alegrinho, não teve problema com gases? Pode aumentar um pouquinho a quantidade e oferecer o repolho 2 vezes por semana. Sempre em pouca quantidade. Agora, se você percebeu que ele parece não ter ficado bem, que as fezes ficaram amolecidas, que ele teve uma produção maior de gases, que ele está incomodado, não volte a oferecer o repolho. A grande maioria dos roedores e coelhos não tem problema nenhum com a ingestão de repolho, mas é como nas pessoas. Algumas pessoas têm problemas de gases com alguns alimentos, enquanto que outras comem em grande quantidade aquele mesmo alimento e não tem nada. Então, nesses animais, isso também depende não só da espécie, mas de cada indivíduo. Então, sempre testar. Oferece uma pequena quantidade, vê como ele se sente e só ofereça com uma frequência de 2 vezes por semana se você tiver certeza que ele realmente não tem nenhum problema e nem se sente mal. Agora, se o seu coelho, seu porquinho já tem uma tendência a ter problema de gases, converse com o seu veterinário e pode ser melhor evitar oferecer o repolho. E a palha de milho? Você já ouviu falar que a palha de milho é um excelente alimento, principalmente para porquinhos da Índia e coelhos, mas que pode ser oferecido para todos os roedores à vontade, que não causa nenhum problema? Esse é um mito muito grande. Na verdade, a palha de milho pode ser sim oferecida, só que ela não é tão rica em nutrientes, então ela não deve ser oferecida em grande quantidade pelos seguintes motivos. O primeiro, ela não é tão rica assim em nutriente e você acaba fazendo com que o bichinho coma muito dela, ela tem muita fibra, fique com o estômago cheio e acabe não se alimentando de outras verduras. E também, se você pegar a palha de milho na mão, você vai perceber que ela é um pouco mais dura, ela é mais fibrosa, mas principalmente ela é um pouco áspera, às vezes até um pouco peludinha. E isso, em alguns bichinhos, quando eles ingerem com muita frequência, durante a mastigação, essa palha fica raspando no lábio, na lateral da boca. Alguns
alguns passam a apresentar lesões na boca. Muitas vezes o tutor fica preocupado, vê que o bichinho está com a boca toda avermelhada em volta, o lábio machucado, o canto da boca às vezes tem até um pouquinho de sangramento, uma irritação, e a pessoa imagina que seja um monte de coisa, nunca imagina que pode ter sido uma reação ao contato frequente com a palha do milho. Então, cuidado. Pode-se oferecer palha de milho também, não em quantidades muito grandes, umas 2 vezes por semana tá bom, e não é para ficar oferecendo cabelo de milho à vontade, gente. Cabelo de milho tem contraindicação sim, é um diurético forte e é preciso tomar muito cuidado. O cabelo de milho só deve ser oferecido com indicação do veterinário. E um alimento que é pouco falado, mas é muito controverso, é a salsinha. Muita gente tem medo de oferecer a salsinha. Na verdade, a salsinha pode ser oferecida para roedores e coelhos machos e para fêmeas, desde que se tenha certeza que elas não estão grávidas. A salsinha não tem problema nenhum, a não ser para fêmeas grávidas. Em maior quantidade, ela pode ter um efeito abortivo. Então, ela pode ser oferecida para todos, menos para as fêmeas gestantes. Ficou em dúvida se aquela porquinha, aquela hamster, aquela coelha está gestante, se tem qualquer risco dela ser gestante, não ofereça salsinha. E agora você já sabe sobre esses 4 alimentos controversos. Então, você tem dúvidas sobre outros alimentos? Conta aí pra gente fazer um vídeo explicando também sobre eles. E aí, você também já ofereceu esses alimentos para os seus bichinhos? Você teve medo? O que você achou? Não deixe de contar. E não deixe de seguir Roedores e Coelhos no Instagram. A gente tem muita informação legal lá também.